Eu já coloquei o encontro passado lá no YouTube. Quem quiser assistir, quem não assistiu, não pode estar presente. Quem quiser rever. Vamos lá? Bora lá. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, ao comentário que o Tiago está fazendo do texto do Alfredo como trabalho psicanalista, na segunda parte do texto. Com você, Tiago. Bom dia, gente. Espero que tenham passado uma boa semana. Para quem está aqui em São Paulo, um pouco de frio. Eu estou numa gripe que está pegando aqui uma parte das pessoas, sob efeito de medicamentos para poder sustentar o nosso encontro. Então, talvez hoje em outro ritmo, talvez não. Antes de começar a segunda parte, eu vou retomar algumas citações que me parecem bastante fundamentais para a gente realizar a articulação entre a primeira e a segunda parte. As primeiras sobre associação livre e a segunda parte, o segundo bloco, sobre o silêncio do analista. Vou fazer como foi a proposta do último encontro, em tradução livre. Não sei se vocês estão acompanhando no texto juntos. Se sim, e tiverem proposição de uma tradução melhor do que a que eu realizar dessa maneira mais espontânea, por favor, vocês podem dizer. A primeira é do seminário 8. Não, vou pular essa de... Hoje a gente tem muita coisa para dizer, né? A segunda parte do texto é bastante mais densa que a primeira, e para poder chegar até o final, talvez a gente tenha que acelerar um pouco. Seminário 25, momento de concluir. Aula de 11 de abril. Em análise, não se pensa qualquer coisa, e não obstante, é seguramente o que se tem na associação chamada livre, que se parece pensar qualquer coisa. Então, o que fazemos? O que é isso em que consiste sonhar? Em outros termos, o que é que sonhamos sobre o sonho? Pois essa é a objeção. A objeção é que Freud, na interpretação dos sonhos, não faz melhor sobre o sonho, por associação livre sobre o sonho, ele sonha. Sobre a associação livre. Essa citação é interessante porque ele inicia dizendo que o analista pensa, e não é qualquer pensamento, né? Dando notícias de que não é exatamente a atenção flutuante a que se refere o trabalho analítico. Ele pega do seminário 25 e ele faz isso, ele diz no texto que essa é uma eleição que dá notícias de que essa é uma formulação presente no que se chamou, e ele satiriza, de ultimíssimo Lacan. Né? Uma das objeções possíveis a essa dinâmica de citação, ele se defende, antecipa, é que as citações se referem a momentos específicos da obra de Lacan e que é possível refutá-las pegando outro momento da obra em que ele reformula ou que ele desdobra aquilo que está sendo apresentado. E ele pega do ultimíssimo, ou do último, do seminário 25, e sobre o silêncio do analista, ele pega 3 citações de 3 momentos diferentes, para dizer que a crítica, ou para apresentar, né, que a crítica ao silêncio é transversal, passa desde um ponto específico da obra e vai até o final. A primeira citação é da Conferência dos Estados Unidos de 75, já é mais para o fim, né?
Os analistas creem que a pedra filosofal, se assim se pode dizer, de seu ofício, consiste em calar-se. O que eu digo sobre isso é bem conhecido. Então, em 75 já era bem conhecido, segundo o que ele mesmo diz. Isso é um erro, um desvio. A formulação que os analistas falem pouco. E segue dizendo. Então, o analista, ele mesmo, tem coisas a dizer. Tem coisas a dizer ao analisante. E aquele que pelo menos está ali, ele não está ali para se confrontar com o silêncio do analista. Né? Bom, dito essas formulações simples, né, escolhi, a gente falou sobre os modelos das citações, 2 citações que falam sobre, de maneira muito direta e contundente, que não é interessante ou não é possível sustentar a partir de Lacan sobre a associação livre, sobre o silêncio do analista. Agora vamos para a segunda parte do texto, a alternativa teórica de Lacan. Isso se inaugura a partir do 3º vídeo, quem acompanhou pelo YouTube, e a partir da metade mesmo do texto, a alternativa teórica de Lacan, para quem pôde lê-lo. Ele começa com uma proposição que parece fundamental e que sustenta toda a argumentação, o modo como ele articula as argumentações daqui em diante, que é uma citação do Seminário 14, da aula de 15 de fevereiro de 67, que é um pensamento de repetição está num campo diferente da memória. É um campo diferente da memória. E diz, né, se na clínica psicanalítica tudo que está ligado ao sintoma tem a ver com repetição, é necessário distinguir o campo da repetição e o campo da memória. Aí a citação, né? Sem dúvida, a memória evoca uma marca. Mas como nós reconhecemos uma marca de memória? Justamente por ter um efeito de não repetição. É a continuação da citação do Seminário 14. Vale fazer, acho importante, uma desambiguação. Huecha, que é a palavra que ele utiliza para se referir à marca, ele vai falar de huechas minêmicas, como as marcas minêmicas, né, se referindo a Freud, é também a mesma palavra utilizada para pegada, impressão, impacto e rastro. E vocês vão ver, por conta dos exemplos que ele elege, que essa mesma palavra, huecha, ela vai ser também utilizada nessas acepções de pegada, associado à sexta-feira e o Robinson Crusoe, e num exemplo que ele oferece só nos vídeos, não no texto, das pinturas rupestres, como impressão. Bom, aqui ele coloca a repetição como um eixo clínico. Se repete, não há memória. Isso parece que está um pouco em consonância, né? Com um momento específico do ensino freudiano em que ele formulou que e essa é a frase, né? O objetivo do analista ou o objetivo de uma análise é ultrapassar as resistências para trazer à consciência a memória do fato traumático, para que
o paciente possa elaborar esse fato e transformá-lo, e destituir as repetições, ou transformá-lo em outras coisas. Existe aí também uma aposta de que trazer a consciência, ou lembrar, né, a memória como um eixo importante do tratamento psicanalítico. Bom, ele segue falando, dando o exemplo da lousa mágica. Acho que esse era o nome aqui no Brasil, ele fala do nome em alemão e do nome em espanhol. Não sei daqui quem se recorda desse brinquedo infantil, a turma nascida na década de 80, começo da década de 90, certamente já se deparou com esse artefato, né? Que é uma placa de plástico que tem uma membrana por cima e uma caneta de ponta seca, que é possível escrever. Eu lembro que ficava um escrito preto, ou um desenho, ou um escrito, enfim, era possível imprimir com essa caneta de ponta seca aquilo que se quisesse sobre essa lousa, e havia um botão que deslizava e apagava tudo aquilo que estava escrito ou desenhado, e possibilitava que você desenhasse de novo sobre a mesma superfície. Alguém se lembra desse brinquedo? Ou alguém já viu? Lembra? Ainda tem, Thiago, não tá tão por fora esse brinquedo. Minha filha tem. Hoje em dia eles são um pouquinho diferentes, mas eles ainda existem. Então, estamos em uso aí. Ah, tá. Quem tá por fora sou eu, então. Você tá. Entendi. Mas ainda tem. Hoje em dia tem uns que são assim, mais digitais, digamos assim, mas é a mesma lógica, só que em vez de passar aquele zip, você aperta um botãozinho, aí apaga. Mas é a mesma lógica. Você escreve com uma canetinha que não é uma canetinha. Legal. Eu achei interessante que esses brinquedos, eles remontam do começo do século passado. Eu fiz uma pesquisa breve, bem antes da ideia dos computadores e tal. E Freud cita, ele usa esse exemplo, né? E associa a lousa mágica às dinâmicas da memória. Fala sobre a memória transitória, né? Que é aquilo que se escreve e se apaga. Ele diz que registra-se algo que não se pode conservar na memória consciente, de fácil acesso, porque isso se acumularia e não seria possível registrar nada de novo. Então, deve-se registrar e apagar, como na lousa mágica, se registra e se apaga, e se registra de novo e se apaga. Existe um limite para a memória consciente, dito de outros modos. E o trabalho do analista, para Freud, né, é poder acessar as marcas indeléveis que residem no paciente, a fim de trazê-las à consciência para que ele possa trabalhar com isso. O que seriam essas marcas indeléveis a que se refere o texto? Se você pegar esse brinquedo, pelo menos esse com o botão, eu não sei exatamente como funciona, mas esses em que se passava, se você levantar a membrana mais superficial, aí ele está dizendo que ficava ainda a impressão anterior. No começo, talvez, não, né? Ela estava com o uso, o mecanismo do apagamento funcionava menos. Mas o que o Alfredo diz é que se você pegar esse brinquedo e levantar a membrana superior, você consegue ver a marca na superfície que está por baixo de todos os desenhos que foram feitos. Depende da força que a pessoa colocava na caneta, assim. Era possível ver a marca de todos os desenhos que foram feitos, de todas as escritas que foram feitas, mesmo que a superfície não fosse possível distingui-las. E esse funcionava como modelo da memória. Ao olhar para um paciente, né, um paciente, um sujeito, uma pessoa, não conseguiria deter todas as memórias de sua vida, ou não conseguia acessá-las imediatamente de maneira consciente, mas existia uma instância em que todas elas estavam impressas
de maneira indelével. E é necessário ao analista acessar essa instância para que o tratamento se realize. Veja que, nesse momento, ele já apresenta uma ideia que vai ser debatida e refutada mais para frente, sobre uma certa profundidade da dimensão inconsciente. Né? Existe uma primeira dimensão mais superficial, submetida à transitoriedade da memória, e uma segunda dimensão mais profunda, menos acessível, a qual o analista deveria, a atenção flutuante, pegar os detalhes que escapam e dão acesso a essas marcas que ficam na parte de baixo dessas impressões. Né? Ele refuta isso de maneira bastante contundente, né? Ele diz que isso seria o analista que escuta, em detrimento do analista que lê. Faz uma comparação com Foucault, né? Ele usa alguns exemplos que comparecem no vídeo, mas não comparecem no texto. Por exemplo, e diz que Freud comete uma confusão, um equívoco. Ele confunde perduração com repetição. Né? Nesse exemplo da lousa mágica, as marcas que ficam impressas na segunda superfície, elas perduram. Ele dá o exemplo da árvore, por exemplo. Quando se corta o galho de uma árvore, é possível, depois de um tempo, retornar a essa árvore e saber exatamente aonde o galho foi cortado. Porque ela produz uma camada, em forma, como se fosse uma cicatriz, que realiza uma marca, sim, na superfície da árvore, mas é uma marca que não se repete, ela perdura no tempo. Né? Bom, eu estou pensando aqui quais são as coisas que eu posso pular para a gente poder, se continuar nesse ritmo, a gente não vai, em uma hora não vai conseguir passar pelo texto. Perdura, não se repete, ele fala da marca da árvore. Bom, e vai, por exemplo, do Robinson Crusoe. Né? Que é da página 26, também está na parte 3 do livro, sobre as pegadas de sexta-feira. Robinson Crusoe, vocês conhecem a história? Ele é um náufrago, ele tinha um calendário, e num dado momento da história, ele encontra umas pegadas na praia. Ele nomeia a pessoa que supostamente promoveu, realizou essas pegadas de sexta-feira, que era o dia referido no calendário que ele encontrou as pegadas. Né? E pegadas ele usa ruechas também, as marcas, a mesma palavra que se refere às marcas e que depois vai se referir às pinturas rupestres. E para isso ele cita, né? Está no seminário 5, na aula de 23 de abril de 58. Partamos do que é uma marca. Marca, lembrando que é a mesma palavra utilizada para pegada. A marca é uma pegada. Não é um significante. Se tem a sensação que pode haver uma relação entre ambos, e é verdade, é que o material do significante sempre participa de algo do caráter evanescente da marca. Isso parece ser, inclusive, uma das condições da existência do material significante.
a marca, a pegada do pé do Sexta-feira não é um significante. A marca do pé de Sexta-feira que Robson descobre em seu passeio pela ilha não é um significante. Pelo contrário, supondo que Robson, por uma razão qualquer, apaga essa pegada, essa marca, aí sim se introduz a dimensão do significante. É a partir do momento em que se apaga que essa fissura, essa marca, essa pegada, se constitui manifestamente como significante. Ou seja, né, a propriedade do significante para Lacan é o contrário da propriedade de marca para Freud. É exatamente o contrário. Ele segue apresentando o esquema de Pente, ou do Pente, né? Que comparece no seminário 7 da interpretação dos sonhos. Vocês são familiarizados com esse esquema? Sim, mais ou menos. Bom, é um esquema que tenta dar notícias de como o sonho se realiza e tenta responder uma questão, que é por que se sonha com imagens? Né? Porque é assim que se sonha. Não vou me deter a explicação, né, do esquema, mas vocês lembram que ele opera de um Freud, né, apresenta uma dinâmica quase de ato reflexo, em que o estímulo se transforma num ato reflexivo. Ele fala da dinâmica do tempo, da regressão onírica que se realiza, porque o aparato motor está desligado, e é por isso, então, que ele se apresenta como imagem. Mas a parte mais importante, né, ele diz que é possível realizar uma divisão entre o sistema pré-consciente, que é da onde vêm os estímulos, e o inconsciente, e o consciente, né? E que há uma diferença importante, que o núcleo duro do inconsciente, para Freud, ele é composto pela imagem das coisas mesmas. A ele não comparecem as palavras. E para Lacan, o inconsciente, ele está estruturado como linguagem. Bom, como vocês podem notar, desde o nosso último encontro até agora, Alfredo se dedica bastante a realizar as diferenças que existem nos modelos teóricos de Freud e Lacan. Os exemplos que ele traz coloca esses modelos em comparação e apresenta as diferenças fundamentais. Aqui comparece mais uma das diferenças fundamentais. O inconsciente freudiano, ou o modelo de inconsciente proposto por Freud, não é composto por palavras, mas quase como um duplo da coisa ela mesma, em imagens. E para Lacan, o inconsciente é estruturado como linguagem. Para Freud, a linguagem aparece no pré-consciente, né? E ele segue numa citação que dá notícias um pouco do que ele está querendo articular, que está... Bom, parece que ele não diz, é sobre as marcas indeléveis. Partamos do que é uma marca. Uma marca, essa é a pegada.
não é um significante. Se tem a sensação de que pode haver uma relação entre ambos, é a mesma citação. E, na verdade, o que se chama de material significante sempre participa de algo do caráter evanescente da marca, né? Aqui ele recita para dizer que só é possível ser significante se apaga. E segue dando... Bom, ao menos 4. Isso, inclusive, foi dito, acho que o Rodolfo fez uma pergunta no grupo do porquê ao menos 4, né? Ele fala a primeira vez do ao menos 4 nesse momento, ele vai falar de novo no final do texto, como você aponta. Bom, o exemplo que ele utiliza, que também não comparece no texto escrito, né, que está no vídeo, como é possível... Bom, primeiro que o significante ele só é apreensível a partir da articulação com outros significantes, né? Um significante só por ele mesmo não significa nada. Aqui ele fala do azul, se ele aborda uma pessoa, qualquer uma, amigo ou não, e diz azul, não comunica, não diz nada. Vão perguntar azul o quê? E ele fala do azul é minha cor favorita. É em articulação que é possível falar em significante. Ele dá um exemplo da insônia também. Um sujeito chega em análise dizendo que sofre de insônia. Isso, a princípio, não diz nada. E ele, inclusive, diz que se isso te diz algo de saída, você está incorrendo na dinâmica dos psicólogos, né, em que algo diz sempre alguma coisa. Insônia significa que você está estressado, você está nervoso com alguma coisa, nó na garganta que você quer chorar. Existe, inclusive, dicionário dos sonhos. Se você sonha que o dente caiu, é porque alguém vai morrer, enfim. Essas bobagens. O sujeito diz que está em sonho, tem insônia. Ao investigar o contexto em que a insônia comparece, as perguntas do analista, o que aconteceu antes e depois, a confusão esteja entre linguagem e língua, o que aconteceu antes e depois, é possível se dar conta, por conta dos relatos do analisante, que ele dorme mal quando encontra com amigos, com os amigos do colégio. Diante dessa pergunta, bom, mas como foi? Foi um dia tranquilo, eu encontrei os meninos, a gente fez isso e aquilo, e aí, de novo, a insônia comparece, e o que aconteceu? Eu fui com os meus amigos, aí... Bom, parece que quando encontra os seus amigos, dorme mal, né? Percebe que as perguntas, as intervenções, elas só são possíveis em relação quando se estabelece essa repetição entre encontrar os amigos e dormir mal. Ao perguntar como é encontrar seus amigos, como você se sente, o que rola, o que acontece, surge no relato do paciente rivalidade. Eles têm uma rivalidade muito grande, porque, sei lá, pode ser por qualquer coisa, ele dá o exemplo do dinheiro. Uns têm muita grana, outros têm pouca grana, e isso institui uma dinâmica de rivalidade. E ele diz que no momento em que amigos comparecem, né, nessa cadeia, insônia, amigos, rivalidade, dinheiro, a questão da insônia imediatamente desaparece. No momento em que a rivalidade comparece,
né? E por que quando está com seus amigos, a pergunta que é sempre em relação, por que quando está com seus amigos comparece essa experiência, esse sentimento, essa sensação de rivalidade? Insônia já desapareceu. Quando aparece um outro elemento, o dinheiro. Por que tanta rivalidade quando o assunto é grana? A questão dos amigos desaparece. Então, essa é uma marca fundamental do significante, é que na cadeia ele desaparece. Inclusive, ele diz que essa é uma das provas da existência de um sujeito. Retornando às pegadas, se por acaso o Robson ele encontra, né, nesse passeio as pegadas, e depois ele retorna, e as pegadas não estão mais lá, pensando nesse esquema, e não existem marcas de que elas foram apagadas, vestígios, traços de que elas foram apagadas. E nem nenhum grande evento que poderia tê-la apagado, sei lá, uma chuva muito forte, ou um tsunami que apaga todas as marcas que poderiam estar na praia. Isso dá notícias, uma prova contundente e incontestável, de que ali compareceu um sujeito. Justamente porque as marcas são apagadas. Para Lacan, o aparato psíquico de Freud, desse modo, ele não é, segundo o que sustenta Alfredo, sustentável na clínica. Né? Ele fala, quando ele se refere ao esquema do Pente, ele fala da abreação, que é um modelo energético, de descargas de energia. Por isso que o trauma é algo tão significativo, importante, e colocado em relevo por Freud, e que o modelo de Lacan não é sobre energia, é sobre os significantes. Que sempre aparecem em relação com outros significantes. Por isso, por exemplo, para Freud, ele diz: falar já é um ato terapêutico. Chorar, os ataques histéricos, eles já apresentam uma dimensão terapêutica, porque, por si só, eles representam a expressão ou a descarga de energias associadas às marcas minêmicas ou essas marcas anteriores. E você já vai se sentir melhor. Não é raro a gente escutar de analistas falando sobre o processo analítico, da propriedade terapêutica da fala. Só de falar, o sujeito já se sente bem. Ou algumas pessoas, alguns pacientes que dizem só de poder contar, eu já me sinto bem. Isso é o que Freud chamaria, né, de descargas de energias, das energias represadas. E o Alfredo diz que, bom, não é exatamente isso a que se refere a clínica psicanalítica. Por isso que, por exemplo, a associação livre, né, no caso desse exemplo, já teria um efeito terapêutico para o paciente, porque já significaria uma descarga. E, bom, não é bem isso. Por isso que a atenção flutuante também já teria seria um modo de intervenção, porque permitiria que o sujeito realizasse essas descargas. Uma outra coisa que eu acho que é bastante significativa, a partir dessa confusão, né, ele diz que Freud realiza entre perduração e repetição,
E ele diz isso de maneira muito contundente, mais de uma vez, que se as coisas se realizassem desse modo, como é formulado por Freud, o sintoma não cessaria. Se fosse uma marca que estava ali presente o tempo todo, os sintomas não cessariam. A insônia, por exemplo, no exemplo que foi apresentado, ela só se realiza como um sintoma porque ela aparece às vezes. Se um sujeito não dorme nunca, ele morre, né? E que o modelo que Freud propõe, dá notícias de um sintoma que não cessa e, portanto, não pode colocar a repetição no centro dessa história. Vale lembrar, esse é um parênteses, né, que o momento que Freud faz essas formulações, ele está lidando com pacientes cujos sintomas não cessam, né? As histéricas dos 5 casos, por exemplo, as paralisias histéricas, analgesias. Na Miss Lucy, o cheiro de pudim queimado, não sei se vocês se recordam, são sintomas que se apresentam a esses pacientes e não cessam. E Freud realiza essas formulações atendendo essas pessoas. O que o Alfredo diz é que isso não dá conta dos casos em que os sintomas são intermitentes. As crises de angústia, ela não fica, os pacientes não ficam o tempo todo em angústia, em crise. Elas acontecem de tempos em tempos, se repetem mediante algumas circunstâncias específicas, e esse modelo não dá conta de incluir a repetição. Bom, continua falando sobre o sujeito, as marcas. Bom, e aí fica uma questão, né? Como que se repete? O que se repete? Como que se repete? E como que o analista pode ter notícias daquilo que se repete e o que ele faz com isso, né? O que a gente faz com isso que se repete? Bom, o significante está localizado numa cadeia de significantes, como ele formula. E ele apresenta um exemplo para circunscrever a repetição de uma sequência de números e letras. Seria muito interessante para essa exposição, nesse momento, que tivesse um PowerPoint ou uma lousa para poder apresentar essa sequência. Eu vou tentar fazer do modo mais explícito possível, mas posso repetir. Caso alguém não entenda, por favor, dê notícias, mas se vocês leram o texto ou viram o vídeo, isso vai ser, enfim, ficar bem claro, né? Ele fala de uma sequência, 1, 2, 3, 4, 6, A, B, 0, 0, 3, 4 e números. Né? E depois, passa uma outra sequência, 0, 0, 0, 9, 8, A, B, e depois uma sequência de números. O que é possível de ser caracterizado como repetição não é o AB, não é o significante isolado, mas a articulação. São 2 letras, as mesmas letras que se apresentam antes e depois de cadeias numéricas. Não é possível pensar em repetição de significante, mas é da articulação discursiva. É um recorte lógico específico que se refere àquilo que convoca, o elemento que repete e o que vem depois disso. Ele usa um exemplo, para ser um pouco mais claro, sobre uma vinda dele ao Brasil.
Ele veio ao Brasil para uma conferência e depois da apresentação, uma senhora o aborda e diz, muito legal, tal, a sua apresentação, e eu já tinha ouvido essa piada antes. Ele faz uma piada durante a conferência e ela diz, eu vi num vídeo, eu vi, já tinha visto essa piada nesse contexto. E isso marca uma repetição. É uma conferência, uma apresentação de psicanálise em que a mesma piada se apresenta e continua com uma apresentação de psicanálise. Ele diz, se ele conta essa mesma piada, faz essa mesma piada, num contexto de torcidas organizadas, isso não marca uma repetição. Isso é mais uma das piadas que conta o Alfredo, né, que tem o repertório do Alfredo de piadas, que eventualmente ele se vale em situações diferentes. Só é possível falar em repetição se o significante que se repete está articulado, está em articulação anterior e posterior àquilo que se identifica como repetição. No texto, ele faz um desenho e me chamou muita atenção que o desenho que comparece no texto é muito diferente do desenho que ele faz no vídeo. Eu falei, por que as pessoas do texto, que escreveram o texto, não fizeram um desenho igual, né? Mas seria como uma cadeia numérica, AB, aí a cadeia numérica fazendo um retorno, quando comparece a B, de novo, um outro retorno, né? E quando comparece a B, de novo, um outro retorno. Os pontos de inflexão nesse discurso, que são entre números e letras, a Alana fez uma consideração, eu não consegui ler tudo, depois a gente vê tudo isso. O ponto de inflexão entre números e letras é o aparecimento do AB, e do AB, e do AB, que produz essa espiral discursiva. Com isso, ele formula que é em articulação e só em articulação que é possível ler e não escutar, né, como ele já refutou e vai permanecer, um discurso. Imagina que a língua portuguesa nos dispõe, cada um com seu repertório, né, de um número significativo de palavras. Elas não estão cada uma colocada dentro de uma roda de bingo, e a cabeça fica girando e a gente vai pegando qualquer palavra e colocando-as de qualquer jeito, as dispondo de qualquer modo para a construção de um discurso. Existe uma articulação discursiva que é lógica, né? Não é fortuita. E Alfredo diz que, segundo o modelo de Freud, a sorte é, por sorte, essa articulação, né? Então, a associação livre eventualmente apresenta alguns detalhes que parecem insignificantes, mas que não o são. As articulações, né, do sintoma e do trauma, elas têm uma sequência temporal que as articulam também de maneira fortuita, e cabe ao analista reconhecer, simplesmente, a partir da escuta, essas articulações. Lacan vai dizer que não é exatamente isso, né? Como um bingo que vai vindo bola por bola, mas que sim existe uma articulação lógica e é necessário olhar para essa lógica para que se possa reconhecer a repetição e operar sobre ela. Né? Desse modo, a repetição não é uma propriedade dos elementos, mas comparece em relação ao contexto significante.
a lógica estabelecida entre eles, o sistema interno, né? É a sequência de articulações entre eles, entre esses elementos do sistema que importa, mais do que o reconhecimento de cada elemento específico. Um exemplo, né, da situação de análise, uma intervenção que provavelmente vocês já ouviram de analistas ou já leram em relatos de caso, que muitas vezes são bastante esquisitos, porque os analistas chegam a conclusões cujos casos que ele descreve muitas vezes não permite, não oferece elementos para que eles cheguem, mas de um termo que se repete na situação analítica. Então, uma sessão em que se diz, bom, é muito significativo, você disse marcas, muitas vezes, ou se repetiu pegadas várias vezes. Isso de saída não significa absolutamente nada, né? Pelo segundo que ele está defendendo, Lacan e Alfredo, na verdade, a partir da leitura que ele faz de Lacan, que quais são as articulações anteriores e posteriores? Qual é a lógica interna do discurso articulada a esses elementos, esses significantes específicos? Se elas se repetem, sim, é uma repetição, se não, é um assunto que convida muito a essa palavra, mais uma palavra disposta dentro do globo de bingo de todas as palavras da língua portuguesa, né? Então, a repetição faz com que os significantes operem como letra, porque eles sempre comparecem articulados a essa ou aquela questão. Ele dá o exemplo do fracasso escolar. Uma criança que chega com fracasso escolar, que de saída não significa nada. Escutando a história desse sujeito, tem-se notícia de que o fracasso escolar, ele repetiu na 5ª série, repetiu de ano na 8ª série, repetiu no 2º colegial e agora no 3º também está com dificuldades. E ele vem para análise, e esse fracasso escolar ele se realiza escutando, reconhecendo, né, em articulação aquilo que se repete, sempre que os pais brigam, sempre que há uma briga entre os pais. E ele vê que na 5ª série o pai saiu de casa. Eles discutiram, o pai saiu de casa. Na 7ª série, foi uma discussão enorme que ele testemunhou e que fragilizou muito o casamento. No 2º colegial, teve briga. Eles jogaram prato uns nos outros, quebraram parte da casa. E ele repete de ano. E agora ele está com dificuldades. E pergunta, bom, de novo, na questão das marcas, né? Os seus pais, eles estão em conflito agora? Sim. Bom, e por que o conflito dos seus pais convida o fracasso escolar? Vem uma pergunta, então não é o analista silencioso que espera que o paciente apresente tudo para ele, né? Ele faz perguntas, ele inquere sobre o contexto no qual a queixa se realiza e a partir desse inquirimento realiza as conexões, as articulações lógicas, né? Percebam que nesse exemplo os elementos nem são os mesmos. No primeiro, o pai vai embora, no segundo, eles discutem, no terceiro, eles quebram pratos. Mas o conflito entre os pais funciona como letra e como elemento de articulação a esse sintoma fracasso escolar. Então, né, essas articulações, elas também não são necessárias que é uma coisa que eventualmente comparece, de ser com as mesmas palavras, uma repetição de palavras, mas é o que funciona como letra para esse sujeito, em articulação com significantes específicos que já foram levantados a partir da leitura, do deciframento daquilo que comparece numa sessão analítica.
Gente, eu vou começar a acelerar porque falta 5 minutos para a gente começar o debate e ainda tem bastante coisa a ser dita. Bom, essa diferença entre Freud e Lacan, material biológico, material significante. Eu vou pular uma parte e vamos para os rebus e para os hieroglifos, que eu acho que para encerrar. Rebus, eu não sei se todos sabem exatamente o que é, mas é um jogo que exprime palavras ou frases por meio de figuras ou sinais, cujos nomes produzem o mesmo som. É também uma articulação entre figuras e números. Também é um jogo matemático, não é só linguístico, é também matemático. E significa enigma, em latim. Uma coisa pela outra. Né? Quando se toma uma coisa pela outra. Ele dá o exemplo do soldado. É um exemplo que funciona também em português, né? Quando se desenha um sol e um dado e os coloca lado a lado, nós podemos, né, a partir da leitura de cada elemento específico, produzir um terceiro significado, que é aquele sujeito que se prepara para ir à guerra. Ele utiliza esse exemplo porque o modelo dos sonhos, como formulado por Freud, opera desse modo. É como se existisse duas linguagens. Vale dizer que nesse momento ele já está falando das contradições internas, né, da exposição de Freud. Se antes ele estava comparando Freud e Lacan, agora ele está falando das contradições internas, como Freud se contrapõe a si mesmo. E ele utiliza esse modelo para falar sobre a dinâmica das linguagens. São duas linguagens. Uma é a pictórica, sol, o desenho do sol e o desenho do dado, e outra é a imagem escrita, que pode se transformar em soldado, o sujeito que se prepara para ir à guerra. E que Freud postula, né, em seu modelo de sonhos, que as imagens pictóricas que comparecem ao sonho, no sonho, funcionam como uma linguagem e que elas são dotadas, animadas por pensamentos anteriores que estão em outra linguagem, como desenho e escrita. Ele fala como inglês e espanhol. Como duas camadas distintas, né? E cabe ao analista, na interpretação dos sonhos, reconhecer qual é a chave para aproximar essas duas linguagens. Mas que isso introduz uma contradição. Para Freud, como já dito, né, no esquema do Pente, o inconsciente não é constituído por palavras. Elas comparecem a partir do pré-consciente, né? O inconsciente, ele é produzido, constituído por representação das coisas como marcas. Portanto, não é possível de existir pensamento. Se pensamento é articulação de ideias, no modelo freudiano, essas imagens, as coisas pelas coisas mesmas, não são articuláveis. Então, como é possível operar com isso? Né? Com essa contradição interna do modelo freudiano. Ele diz que o único modo de operar com Freud ainda hoje é retirando de Freud aquilo que, em Freud, refuta a sua própria teoria. Então, dito de outros modos, é a operacionalização de um certo cinismo diante daquilo que está apresentado, que diante de um rigor lógico não se sustenta. Então, vamos tirar, vamos esquecer, ou não ler, ou ler mais ou menos, ou não lembrar daquilo que refuta o próprio modelo para poder sustentá-lo como modelo. Né? Essa história do Rebus me parece que é uma das
dos alicerces, das interpretações poéticas. Vocês já devem ter tido notícias ou ouvido falar de algumas interpretações significantes poéticas, né, em que se escuta a articulação entre dois significantes, e daí, por conta dessa aproximação, se produz um terceiro significante, que seria o que está por trás do discurso daquele sujeito. Por exemplo, em análise, alguém diz, eu estava conversando com meu amigo, e ele sempre diz, temido é aquele que, sei lá, faz isso ou aquilo. E o analista escuta no destemido, destemido, e fala destemido é aquele que... Então vira um jogo de palavras, que supõe que existem também duas camadas de apresentação. Aquela que o sujeito apresenta e aquela que está por trás, que supostamente poderia ser acessada por um jogo de palavras específico. E isso, ao que ele postula, formula, parece um equívoco, né? Bom, aí tem um ponto, ele dá alguns exemplos, um que eu acho bastante questionável, mas eu não vou me deter, quando ele fala da dinâmica dessa antinomia entre o biológico e o significante, sobre a questão das pulsões, né? Se é algo que vem do corpo, uma substância articulada com a dimensão biológica da existência, como se supõe, o quanto isso pode ser problemático. Ele articula isso à questão das drogas, e isso comparece também só no vídeo. Isso chama muita atenção. O quanto que o texto escrito oblitera momentos que são bastante importantes para pensar as formulações que ele faz, e principalmente os mais controversos. Essa questão das drogas que ele formula, por exemplo, né, a epidemia do consumo de drogas e tal, que ele sugere que pode vir de uma composição atinente a essa visão da modernidade, de que a pulsão provém do corpo, ela é bastante questionável. Eu acho que a gente podia se debruçar, se quiser, sobre isso, não, mas isso não comparece no texto. Outra coisa que também é bastante questionável, que comparece no minuto 16 do vídeo 2, para quem quiser ver, é o momento em que ele questiona a importância da análise pessoal para a formação do analista, de maneira bastante satírica e contundente. Isso também não comparece no texto. Fiquei com essa questão, né? Por que esses momentos que são importantes, e principalmente os mais controversos, não comparecem no texto? Bom, gente, tem duas possibilidades da gente continuar, que ou a gente encerra agora e não fala dos hieroglifos, e eu posso, enfim, formular isso um pouco nas respostas, talvez, ou a gente segue para aquilo que ele chama que é o cerne do argumento, né? Que é a pedra da Roseta e tal. Ou eu posso falar sobre isso de maneira muito breve. Vou falar de maneira muito breve. Bom, ele elege a pedra da Roseta, que é uma pedra que foi impressa a mesma mensagem em 3 línguas distintas. Os hieroglifos, que é o egípcio antigo, o demótico, que é o egípcio tardio, e o grego antigo. É uma pedra que foi encontrada no fim do século XVIII. No começo do século XIX, ela passou a ser decifrada a partir de uma questão. Eles perceberam que em alguns lugares dessa pedra, nos 3 registros, haviam uma sequência de símbolos que eram circuladas, que foram chamados de cartuchos, né?
Houveram outras pedras que foram encontradas depois da Pedra da Roseta, que também eram trilíngues, né? O decreto de Cânoto, o decreto de Ráfia, mas quando eles foram encontrados já havia se decifrado os hieroglifos. Até então, os hieroglifos eram só desenhos. Entrava-se nas tumbas egípcias e tal, e via-se um monte de desenho na parede e ninguém sabia o que era. Ah, ali tem um passarinho, ali tem uma pessoa fazendo assim com a mão, a outra está fazendo assim, enfim. Eram desenhos, não se sabia. Em 1908, que foi em que 1808, em que se inaugura, né, esse investimento na decifração que durou bastante tempo. Enfim, mas esses cartuchos, né, esses elementos que eram circulados nas três línguas, eles chegaram à conclusão de que eram nomes próprios. E dois nomes próprios específicos, de Ptolomeu, ao que se refere à prova são decretos de Ptolomeu, e o outro nome próprio é Cleópatra. Tem uma dificuldade específica, né? Os escribas tinham muito autonomia à época para escrever, então alguns elegiam escrever da direita para a esquerda, outros elegiam escrever da esquerda para a direita. Isso oferecia mais um grau de complexidade na interpretação. Ptolomeu, por exemplo, estava escrito ao inverso de toda a Pedra da Roseta. Isso ofereceu dificuldade, enfim. Para que ele usa esse exemplo? Para terminar. Freud fala de um modelo psíquico que dissimula, né, no exemplo das falsificações de quadro que a gente falou na semana passada, que se esconde, que está reprimido, que é profundo, que é a segunda camada da lousa mágica. E Lacan, ele postula que é necessário tomar literalmente aquilo que se analisa, que está o tempo todo às vistas, como na Pedra da Roseta. Para a decifração dos hieroglifos, não havia nenhum elemento externo e nem mais profundo do que as marcas que haviam sido feitas naquela pedra. E que foi a partir, não de ficar olhando para o teto, enfim, de ficar bordando, né, da atenção flutuante, mas de uma leitura muito detida e muito atenta, reconhecer as repetições que ali se realizavam para assim produzir o deciframento daquilo que estava escrito, né? Ele segue com o argumento de que a repressão, ou recalque, né, como formulado para Freud, é inseparável do retorno do recalcado. E que, portanto, todas essas informações estão dispostas na mesma superfície. Não existe algo que é mais profundo, mais interno. A ideia do arqueólogo, né, que Freud utiliza bastante, da escavação, do procurar, ele vai dizer não. Está tudo na mesma superfície. Portanto, não se trata de uma escuta da associação livre sobre a atenção flutuante, mas sim da leitura de um decifrador, o analista como um decifrador, sobre o texto de um material que advém como tal, que está na superfície, naquilo que se apresenta. E a partir de perguntas, e não do silêncio, sobre o contexto, sobre as articulações possíveis, aquilo que se queixa, que o decifrador submete o paciente, né, que é possível realizar o trabalho analítico. Os hieroglifos, eles foram decifrados pelas perguntas que foram feitas a ele. O porquê será que essas palavras estão circuladas? O porquê será que esses elementos se repetem? É isso, gente. Eu me estendi um pouco, pulei muitas coisas que acho que poderiam ter sido interessantes, mas a gente tem limite. Queria agradecer o convite, a possibilidade de essa troca, interlocução com vocês, e abrir espaço para as questões.
Obrigado, Thiago. Muito bom. Queria abrir com um breve comentário, depois a gente passa para a Lana e para quem mais quiser comentar, trazer alguma reflexão, alguma coisa que pensou do texto, alguma pergunta. Tem uma coisa que eu fiquei pensando desde a outra vez, né? Que ao ler o texto do Alfredo, né? Eu acho que a tua apresentação também deixa claro isso. Você deixa claro isso, né? Me parece que deixa claro isso. Assim, o Alfredo ele oferece, vamos dizer, uma outra concepção, né? Não só de trabalho do psicanalista, mas uma outra concepção de analista, né? Como se ele oferecesse uma outra imagem, né, para habitar a nossa cabeça, né, uma outra fotografia de analista, né? De um lado ele coloca ele faz uma certa fotografia desse analista, né? Ele fala do freudiano, pelo menos o que ficou desse analista freudiano, né? A partir de um diagnóstico, eu acho muito preciso do que eu entendo com uma certas ideologias psicanalíticas, né? Do analista como essa imagem que ele apresenta, um analista silencioso, que fala pouco durante a sessão, que a teoria tem que ficar de fora, né? Porque você não pode recorrer à teoria ali no trabalho, você tem que deixar de fora a teoria e tudo que você sabe do caso. Uma coisa que você não fala, que ele não fala, né? Mas ele também não trabalha com a ideia de corte da sessão. Ele não fala de tempo curto, ele não fala de sessão variável, ele não fala de corte, né? No vídeo, ele fala. Ah, tá. Ele cita, e isso eu até pontuei aqui, e tenho anotado o minuto e o vídeo em que ele fala isso. Ele fala do corte de uma maneira jocosa. Fala do corte de maneira jocosa. Né? Então entraria nessa fotografia negativa, vamos dizer, que ele está criticando. Entraria na parte menos... ele não desenvolve isso, mas ele fala de maneira jocosa. Esse analista também desconfiado do paciente, né? Como se o paciente estivesse escondendo algo, não quisesse falar, né? Não quisesse falar a verdade, ele também critica, né? Sim, em relação a essa fotografia, né? Parece que ele propõe, ou essa imagem do analista, ele propõe um outro analista, né? Assim, um analista que não fica quieto, um analista que fala, né? Que usa a fala, né? Para o trabalho dele, né? Não fica se mantendo calado. Um analista que usa a intelectualidade também, fiquei pensando nisso que você falou, que é um analista que pensa, né? Ele usa uma intelectualidade, ele usa a racionalidade, né? Teórica, né? Clínica, que produz uma racionalidade clínica também, uma racionalidade teórica que produz uma racionalidade clínica, para meter, ele mete para meter a mão na cumbuca, né? Assim, não é só para ficar destacando palavras, ficar fazendo perguntas distantes, né? Mas o que é isso? Sim. Mas você acha que isso tem a ver com isso? Não, é um analista propositivo, né? Para isso, ele dá um exemplo que é interessante. Ele fala que recebe em supervisão uma analista e ela faz um relato de caso de 10 anos. Então, são 10 anos que ela tem... Ela atendendo um paciente há 10 anos? Isso. A analista que procura para a supervisão atende um paciente há 10 anos. E faz uma exposição do caso, né? Ela, claro, elege os conteúdos que ela vai levar, ele prepara e faz uma apresentação, sei lá, de 20 minutos, 30 minutos sobre o caso. E ele pergunta, o Alfredo, em supervisão, mas e o pai nessa história? Ela falou, não, nunca me falou do pai. E ele fala, bom, mas você nunca perguntou sobre o pai? E ela diz que fez uma cara assim, e ele ri e fala, bom, vira uma conversa de tonto. É o que ele diz. Se o analista não faz perguntas, bom, nunca falou do pai, é o paciente que elege quais são os conteúdos que vêm à análise, é como se o pai não existisse. Então, né, o analista que não faz inquéritos, ele assume que aquilo que é retirado do discurso do paciente não existe para o paciente.
E aí ele dá um exemplo que é bastante interessante, que é do texto censurado. Imagina um texto, na época da ditadura, em que está escrito o absurdo governo de fulano de tal realizou mais uma manobra violenta acerca da educação. E aí isso passa pela censura, e a censura simplesmente risca as palavras que que não interessam, então ela risca o absurdo e risca o violenta. E a matéria sai. E aí está lá, ou uma lacuna, um espaço que não tem nada escrito, governo realiza uma manobra sobre a educação, um espaço, né, uma manobra, espaço sobre a educação. Tira o absurdo e o violento. O fato deles não estarem lá não significa que eles não operam como significante. O vazio também opera como significante. Aquilo que é obliterado do discurso também pode fazer parte da cadeia. Você vai falar, bom, não está escrito alguma coisa aqui, mas tem alguma coisa que foi escrita nesse lugar. Essa é uma inferência que é também possível de se realizar a partir da leitura, né, do que comparece à análise. Você vai falar, bom, está falando que esse governo é violento, é absurdo, é ridículo, enfim. Tem algo aqui que o caracteriza e que foi obliterado, que foi tirado. Esse espaço vazio, ele opera como um significante. Aquilo que não comparece também opera como significante. Né? Então, tomar nesse caso, por exemplo, da supervisão, bom, faz 10 anos ele nunca falou do pai. Você fala, bom, então é uma conversa de tonto. Você fica lá, uma pessoa que pode ficar 10 anos falando o que ela quiser, e outros 10 anos escutando o que comparece. Enfim, só para ilustrar a partir de exemplos que ele utiliza, isso que o Gabriel disse. Sim, nesse sentido. Acho que é isso assim, que eu queria comentar, só para encerrar. Assim, eu acho que você conceber um analista a partir de uma determinada imagem, né? E conceber, a partir de uma determinada concepção do que é o trabalho do analista ali, né? Se é silencioso, que não fala nada, que só destaca algumas palavras, que só trabalha com o que o paciente fala, se coisas que são significativas, né? Assim, que não comparecem, aí você não propõe falar disso, né? Você trabalha nessa concepção, você trabalha nessa outra concepção, né? O analista que fala, que intervém, que pensa o caso, né? Que propõe ali hipóteses, que faz articulações, né? Propositivo, né? Dependendo da concepção que você trabalha, né? Isso vai, dependendo da concepção de como você vê o psicanalista, quer dizer, vai determinar como você vai se colocar na clínica, né? Só que me parece que esse texto tem um poder de trazer essas ideologias que elas estão muito bem estabelecidas no campo desse primeiro psicanalista e que às vezes a gente não reflete, a gente só faz, né? Porque eu fiquei me lembrando daquilo que você falou, né? Aí se eu falo uma sessão, eu me sinto culpado, né? Se eu falo mais do que devia falar. Se eu proponho alguma coisa, eu também fico culpado. Se eu penso teoricamente algum aspecto que o paciente está falando, eu também fico culpado, porque eu não devia estar pensando. Se eu pergunto coisa que falou, eu também fico culpado, porque eu não devia estar perguntando, introduzindo ali na conversa, perguntas sobre temas que ele não trouxe dele abertamente, né? Então, eu acho que tem essa importância esse texto, né? A utilização de termos que não foram propostos pelo analisante. Pelo analisante, Criam-se novos significantes, a sessão que não são significantes do analisante, se sente culpado. Enfim, tem tudo isso. Isso eu vou deixar como questão assim, mas a gente sabe, quem assistiu o Náufrago sabe a importância da Bolo Wilson. Né? E ela nunca respondeu nada para ele. Né? A questão da outeridade, enfim, como que a Bolo Wilson, esse lugar do analista Bolo Wilson ou do analista, enfim, a partir de outro, pode ser interessante para pensar o manejo na clínica. Porque não é sem silêncio. Né? O analista que fala, não é sem o silêncio. Ele diz que o analista fala
Lacan diz, e ele faz a citação de que ele fala aquilo que é necessário. Como é possível circunscrever o que é ou não necessário não comparece nesse texto. Então, assim, a Ball Wilson faz função para o Robin Williams. É o Robin Williams, né? Não, é o Tom Hanks. Faz função para o Tom Hanks. Só essa, enfim, provocação. Acho que a Alana está na sequência. Alana, depois o Wanderson. Beleza. Olá, bom dia, colegas. Me escutam? Sim? Sim. Sim. Tiago, obrigada pela apresentação. Eu acho que você foi muito contundente, assim, na sua leitura do texto, trazendo as críticas ali ao Freud, e me veio muito a palavra revolucionário também, a partir do que o Gabriel falou, de desacomodar, né, as analistas e analistas dessa posição mais passiva mesmo. Mas, na verdade, a minha pergunta é extremamente simples. Eu vi que durante a apresentação você veio se referindo a vídeos, e eu queria acessá-los, assim, se você puder indicar o título, os links. Sim. Que, na verdade, eu estou um pouco perdida no título do texto que a gente está trabalhando, apesar de, enfim, era mais isso. Sim, tá. O Alfredo cita os livros, né, que ele usa como citação. Eu posso disponibilizar isso, mas você encontra no texto. Um trabalho que eu fiz, que não cabe pelo nosso tempo, tem mais 2 livros que se chama Como Trabalha um Analista. Porque tem um texto de como trabalha o analista no nosso Drive, é daquele lá que você está se referindo, de 44 Sim. páginas. Sim. Tem meio que um formato de entrevista em algum momento. É esse texto, mas tem o vídeo também que é possível encontrar no YouTube, dividido em 4 partes, que é a versão estendida do texto, né? Eu disse que cortar muitas coisas, enfim. Tem esse vídeo. De mesmo título, daí eu encontro. Mesmo título. E tem mais 2 livros que têm esse título, Como Trabalha um Analista, um do Nazi, e o outro é de um francês menos conhecido, que eu pesquisei, assim. Eu achei que poderia O Nazi ser... eu conheço. Desse outro francês eu não sei. Depois você pode compartilhar? Posso compartilhar. Não sei se tem um livro. E tem um livro novo também, do Bruno Bonoris, que eu acho que chama Como A Ser um Psicoanalista. Bruno Que é A Ser um Psicoanalista. É do Bruno Bonoris, que eu queria dizer. Como A Ser... Ah, ele é argentino, né? Argentino, Sim. E o Nazi opera por outros lugares, vai por outros lugares. Fazer uma leitura comparativa, assim, poderia ser interessante. Das disputas dentro do campo do lacanismo, enfim. Sim. Wanderson. Bom dia. Só um comentário, assim. Eu ainda não consegui ler inteiro o livro do Bruno Bonoris, mas eu acho que ele conversa bastante com o texto do Alfredo. Essa questão da leitura, do texto. Não sei se alguém teve a oportunidade de ler inteiro, né? Eu não li inteiro, eu li uma parte importante, já significativa do livro. Parece que ele, inclusive, é da mesma escola, não é? Não sei se já foi, mas eu acho que sim. Acho que ele participou uns 10 anos da Pola. Porque muitas coisas são bem parecidas. Acho que já do Nazi, eu acho que já realmente é outra pegada. Wanderson. Então tá bom. Valeu pela apresentação aí, Tiago. Gostei bastante. A questão do livro do Bonoris ele só alivia um pouco essa coisa da desambiguação, né? Ele não é tão rigoroso assim como o Alfredo, mas não é do livro que eu quero falar. Mas é um bom livro no geral. Sempre quando eu leio o Alfredo, cara, pelo rigor que ele tem de sempre trazer as referências e tudo, e assim, realmente muita coisa que ele diz já está bem localizado lá no Lacan, por exemplo, essa coisa do texto, essa coisa da escritura, a questão que o analista lê e tal, isso aí está bem, apesar de fragmentado, né, porque o Alfredo tem um papel importante porque ele realmente amarra isso tudo, sistematiza e
é muito bom. Esses textos, então, dele, assim, é interessantíssimo. O que eu ia pegar, esse caso que ele conta, né, dessa analista aí de atendendo 10 anos e tal, olha como que a importância que se tem as entrevistas preliminares, sabe? O quanto que a gente, às vezes, não explora tanto, não faz tanto uso disso, né? E, às vezes, um personagem tão, né, tão aí nesse conjunto como talvez o pai, né, nunca foi abordado, né? Coisas assim. É que, às vezes, o óbvio a gente não vê, né? Coisas dessa ordem. A outra, realmente essa coisa do traço de significante nossa, daria um outro encontro assim, cara. E realmente de diferença com Freud, né? Porque o quanto que o significante ele é esvaziado de conteúdo, né? Então isso é um ponto importante referente ao Freud, já que ele trabalha muito com essa ideia dos conteúdos, né, e tal. E o outro aspecto do clínico, que também refere essa colega, né, em supervisão, é que aquilo, né, pelo menos por Lacan, né, o sujeito como menos um, né, o raiz de menos um, que ele vai falar, ele está e não está na contagem, né, ele está na contagem e não se conta, né. Então, se for um analista caricatural, como o Gabriel estava falando, né, esse que faz brasé, né, esse aí que é austero, né, esse tipo de coisa, assim, esquisita, realmente, essas análises infinitas, né, essa produção de sentido que, ora, já tem 20 anos que eu venho aqui, né, continuo com essas questões, mas eu continuo vindo, né, para bancar o desejo, assim, coisa dessa ordem, né. Então, ou seja, por Lacan, realmente o analista é muito ativo, né, apesar dele pontuar a importância do silêncio, só que é uma questão mesmo de fazer uso, né. Então, assim, pensando lá, estratégia, tática, né, aquela coisa toda que ele traz, há um lugar por silêncio, mas tem que saber fazer uso. Do mesmo modo sobre o corte, assim, né, que você falou aí, Thiago, do Alfredo, né, de forma jocosa e tal. Eu já vi isso em outros textos dele também, outras falas dele em vídeo. Só que aqui não tem como a gente trabalhar com topologia e não trabalhar com corte, né? Claro que ele está especificando bem essa coisa do tempo lógico, né, que realmente foi muito, até hoje, muito mal usado, né? Essa vinculação como se o corte só se dá no corte da sessão, não é isso que o Lacan elabora, né? Só ler lá, por exemplo, o seminário 15, que isso também fica muito claro, porque corte tem a ver com ato, tem a ver com topologia, né? Então, ou seja, se há uma topologia em jogo, muito específica, né? Se há teoria de significante, então tem que haver algum ato nessa história, né? Então, aqui a gente pode substituir o corte pela palavra ato, que por Lacan é praticamente a mesma coisa, quando ele fala disso. O seminário 9 é até melhor, né, para compreender. E essa questão do tempo lógico, né, que a gente sabe que é variável, não é curto, realmente foi muito mal usado e cai nessa poesia toda, né, essa coisa quase esotérica aí. Mas há uma precisão, observa? Há uma precisão tanto daquilo que a gente lê, quanto da intervenção. Há uma precisão em jogo. Senão nada acontece, né? A gente está alimentando, né, essa cadeia desse jeito, né, a de infinito de novo, nesse sentido que às vezes umas críticas que o Lacan mesmo faz, né, sobre o Freud, né, que fala assim, olha, o Freud não saía do sentido, né? Era o sentido que remetia a outro, que remetia a outra, e aí culmina lá no Freud, na análise terminável e interminável, que, assim, eu não curei né, os pacientes, e tinha algo aqui que não ia, né, não avançava, né, irredutível. Mas eu achei um pouco demais, não sei, reducionista, alguma coisa assim, quando você traz a passagem da associação livre, Tiago, e a questão da determinação simbólica, porque assim, o Freud trabalha com a determinação psíquica e o processo primário, né? Ok, tem uma outra configuração no jogo aí, mas não deixa de haver uma lógica, como ele fala em alguns textos, né? Há uma lógica no inconsciente para Freud. Outra, né? Outra. Porque a forma como colocou é como se fosse uma coisa realmente bagunçada, porque se há um determinismo psíquico, não há
essa arbitrariedade, assim, não é uma aleatoriedade. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ser um pouco, sei, mais justo também, né, com Sim. essa coisa da leitura que a gente faz e tal. O cara que o Alfredo tem muito esse cuidado, né, ele é muito minucioso. Eu acho que já... E o Seminário 2 é bom, né, cara? Até comentei aí, quando você estava falando do esquema do Pente, né, porque o Seminário 2, o Lacan esmiuça bem essa coisa do esquema do Pente, do projeto para interpretação dos sonhos e tal, e é tanto que é um capítulo que chama escrituração, se não me falha a memória, né? Então, você já é pensando a coisa, né, desse significante, né, como que ele se inscreve, né, e tal. E Wanderson, sobre isso que você diz, né, eu concordo que tem muitos momentos em que é possível questionar, pelo menos, o modo como o Alfredo apresenta ou realiza essa leitura a Freud. Eu pontuei esses momentos aqui, enquanto eu realizei a leitura e depois escutando os vídeos, mas não os trouxe porque a gente não teria tempo de discuti-los, né? O que eu diria em relação a isso, no nosso encontro passado, o Gabriel retoma essa imagem, né? Alfredo utiliza, ele faz uma pergunta que é se nós já nos sentimos culpados de falar demais em sessão. Essa é uma pergunta que ele realiza. E eu trago essa pergunta, e ele diz que se já nos sentimos culpados, é porque é um pecado. Se por acaso nós já nos sentimos culpados ou incomodados de criticar Lacan, ou questionar Lacan, ou de ver algum colega fazendo isso, e aí estendo isso para criticar ou questionar o Alfredo. Vocês não precisam me responder, mas se caso a resposta for afirmativa, é porque isso também é um pecado. Me parece que você está de fato atinente, em consonância com a proposta metodológica desse texto, significa também colocar em questão esses autores. E nesse texto, que eu, enfim, fiz uma leitura um pouco mais detida por conta das apresentações, poderia apresentar alguns pontos da leitura que ele faz de Freud, por exemplo, como o Wanderson sublinha, e outros que são passíveis de discussão. Boa fala. Com certeza, né? Como a gente está avisado realmente, né, cara, o que é a crítica e a função dela, né? Se a gente não faz isso com todos, claro, né, não caindo, como o Gabriel também pontuou da última vez, você também, né, no último encontro, uma crítica pela crítica, e realmente a gente cai como diz na filosofia, né, num pirronismo, né, problemático, assim, mas se não faz, a gente está no dogma, aí ferrou mesmo, né? Pois é. E esse caráter afetivo, né, uma coisa que sobretudo às vezes quem vem de outras escolas, né, e tal, e também às vezes traz muito, né, essa coisa, esse apego, né. Não é raro, né, ele matar um pai para poder eleger outro. Exatamente. Agora, essa coisa aí eu acho que eu cheguei a comentar em alguns dos nossos encontros lá atrás, as violências que a gente comete no campo com os nossos pares, cara, sabe, em supervisão, né, em mesma análise, e parece que ninguém tem a mão suja, sabe, todo mundo é meio purificado, né. Vamos Bom, acho que tem muitas coisas para dizer sobre isso. Eu gostaria, antes de encerrar, Gabriel, desculpa te interromper, de agradecer a interlocução, a possibilidade de poder conversar com vocês aqui. Acho que é um texto que traz mais perguntas que respostas, e que a gente possa seguir com essas perguntas, fazer as nossas reflexões e o campo andar. Nós que agradecemos, Thiago, muito boa sua apresentação, trouxe muitas questões aí, a gente seguir pensando, né? E a gente vai seguir conversando sobre isso nos próximos encontros, né? Nós vamos voltar, certamente.
Na semana que vem será nosso último encontro do semestre, né? Aí quem vai apresentar será a Jéssica. Jéssica, você quer falar um pouquinho do que você vai falar? Vou só falar bem pouco mesmo. Eu vou aproveitar o gancho da exposição do Tiago, que ele acabou falando um pouco sobre a importância da letra, né? Para a formalização dos casos e tudo mais. E vou acabar fazendo uma exposição mais nesse sentido, né? Na letra e na gramática do discurso. Então, eu tinha planejado fazer uma coisa linear, histórica, mas eu vou subverter o sentido da coisa para não ficar muito cansativo para a gente também. E vou fazer, trazer pequenos recortes, né, de falas de pacientes para ilustrar um pouco dessa gramática, né, do que se apresenta como metonímia no discurso, do que se apresenta como metáfora, como que a gente lê essas coisas, né, essas operatórias aí, enfim. Tentar fazer um apanhado e compilar isso numa apresentação de 1 hora. Mas é isso. Beleza, então. Então é isso. Obrigado de novo, Thiago. Obrigado, pessoal. Então a gente se vê semana que vem.